Olá, seja muito bem-vindo aqui nessa aula, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a terceira e a quarta regra, né? Onde a gente vai colocar aqueles pronomes, né? Aqueles pronomes de complemento direto, indireto, verbos reflexivos, tudo isso. A gente já viu primeira e segunda regra, né? Então, na terceira regra e na quarta regra, eu sou para o imperativo, tá? Então, eu vou já apresentar para vocês, né, compartilhar a tela. Deixa eu só um instante aqui. Beleza. Então, por que eu vou explicar a terceira e a quarta regra juntas, diferente da primeira e da segunda? Porque na terceira e na quarta a gente fala do imperativo. O imperativo é aquele verbo que nos ajuda a dar uma ordem, a dar uma dica, a dar um conselho, né? Então, a maneira dele ser conjugado e a maneira dos pronomes serem colocados nele é diferente dos outros modos e tempos que a gente já viu, tá? Então, vou começar aqui entrando nesse site, né? Então, como eu já, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu acho que dá para aumentar um pouquinho aqui. Tá. Como eu já falei anteriormente, nas aulas 1 e 2, eu mostrei aqui um link, né? Que eu gosto muito desse conjugador, né? coreference.com. Aqui você pode colocar um verbo qualquer, em espanhológico, e aí ele vai conjugar, né? Para você. E aí, claro, tem algumas opções, né? Aí depois você pode ver qual a definição, como é esse verbo em inglês, em francês, em português, enfim, tá? Então, bom, modo indicativo, a gente já viu, né? Todos esses tempos que estão aqui fazem parte do modo indicativo. A gente viu o modo subjuntivo também um pouco, né? É, isso aqui fazem parte, esses tempos fazem parte do subjuntivo, tá? Todos esses aí vão lá para a primeira regra, né? Para a segunda. Aí a gente chegou nesse daqui, imperativo. E a gente tem um imperativo afirmativo, a gente tem um imperativo negativo. Entendeu? Se você ver, a conjugação com tu para o afirmativo é uma e para o negativo é outra. Então não é só botar o não, o no aqui na frente. Aí a terminação vai ter que mudar também. Tá? Uma dica geral disso é a seguinte, né? Verbos que terminam em ar, por exemplo, comprar, aí para tu somente você vai tirar o e, né? Aí, quando for negativa, você vai pegar esse A e vai virar e acrescentar mais um esse, tá? E aí você vê, comprar, então seria compra, no compres, tá? Essa é uma regra geral, né, para verbos regulares. Aí, lógico, vai ter as exceções, que são verbos regulares e então não é tão fácil assim, tá? Mas como isso aqui não é um treinamento de imperativo, é um treinamento de onde colocar os pronomes. Bom, então eu vou somente falar as frases e você olhar, isso aqui muda daqui para cá e é isso, tá? Então, só a última dica aqui que eu vou dar. É, bom, esse aqui é com a, mas se eu usar um verbo com e, por exemplo, comer, como é que é? Bom, a regra você vai inverter. Se termina com ER, então para tu afirmativo você vai tirar o R, e aí vai ficar come, tá? E aí para negativa, esse E vai mudar para A e acrescentar mais um esse. Então, por exemplo, come, no comas, entendeu? E aí temos outros verbos, né, que terminam com ir. Os verbos que terminam com ir vão ser iguais com esse daqui, né? Com esse verbo
com ER, tá? Vamos pegar esse aqui, por exemplo, partir. Então, partir aí é com IR. Então, vai funcionar igual como os verbos que terminam com ER. Então, vamos tirar o IR, vamos colocar um E, aí parte. Aí se a gente vai lá e coloca a negativa, então esse E vai virar A e acrescenta mais um esse. E aí vamos conferir aqui, ó, parte, no partas. Entendeu? Isso só acontece, gente, com tu e com vosotros, tá? A mudança de um para o outro. O resto não vai ter mudança, tá? Então, vou voltar aqui para o verbo comprar. Então, usted compre, no compre. Nosotros compremos, no compremos. Vosotros, bom, aqui vai mudar. Comprad, no compréis. Ustedes comprem, no comprem, tá? E vos, bom, vos também vai mudar um pouco, né? Para as pessoas que, sei lá, moram na Argentina, Uruguai ou Paraguai, eles usam vos e aí eles têm também uma maneira de conjugar o imperativo, tá certo? Então, olha só, se você quer saber mais sobre isso, sobre como decorar melhor o uso do imperativo, olha, coloca um comentário ali. Olha, Rafael, faz um treinamento aí do imperativo para a gente entender melhor. Beleza. Aí eu faria para vocês, mas, por enquanto, vamos ver onde que a gente vai colocar os pronomes. Beleza? Então, vou voltar aqui. Aí a gente já viu, né, o que é afirmativo e negativo, né, nos casos do imperativo. Então, na regra 3, a gente vai falar do imperativo afirmativo. É simples. El pronombre va después del verbo y forma una sola palavra. Tá? Então, vai grudado. No final do verbo, você simplesmente vai lá e coloca o pronome, que vai ser substituído. Bom, e o imperativo negativo é o contrário. Aqui vai antes, aqui vai depois, perdão. O imperativo negativo vai antes do verbo. Então, forma uma palavra só? Não. Vai separado do verbo. E é, e esse. Aí é escrito, né? Ele é escrito separado. Não vai junto, separado. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu já coloquei as duas regras, vou dar o exemplo. E aí vou mostrar, ó, isso aqui é afirmativa, esse aqui é negativa, né? Então, olha só. Coisa interessante. Presta muita atenção porque isso aqui é geralmente erro comum, né? Na hora de colocar os pronomes, aí as pessoas, né, acham que vai ser igual do presente, do passado, e não é a mesma coisa. Porque dado o presente e do passado, dos outros tempos, se é afirmativo, se é negativo, o pronome pode permanecer no mesmo lugar. Aqui não. Aqui ele vai ter que mudar obrigatoriamente, tá certo? Vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui. Quero comprar um auto. Estou pensando comprá-lo usado. Bom, esse daqui faz parte da segunda regra, né? Mas aqui embaixo, olha só, eu coloquei tu, porque o imperativo que está aqui vai estar conjugado com tu, tá certo? Então, outra pessoa fala, cómpralo en el concesionario. Es mejor, tá? No lo compres usado. Então, compra-lo, vai no final, e junto do verbo. E aqui, ó, no lo compres. Então, tem que estar antes do verbo e separado, tá? Você vê aqui também, né, a parte final e muda, mas é o mesmo verbo, tá? Só que uma está na forma afirmativa e a outra está na forma negativa, tá certo? Tá? Então, vamos lá. Afirmativa. Esse daqui vai ser
a negativa. Tá? Vamos bom. E aqui, por exemplo, para vocês verem que não muda. E assim, né? Deixa eu ver se ajuda aqui. Tá. Então, para vocês verem que não muda com usted, né, que seria a maneira formal. Aqui, esse A seria compre. Cómprelo en el concesionário. É melhor. Tá? E aqui, não lo compre. Tinha que tirar o esse. Então, o verbo fica igual. Tá bom? Ah, mas então vamos sempre falar com usted. Bom, você poderia fazer isso, mas também isso vai parecer que sempre você está falando o senhor, a senhora, o senhor fez isso, a senhora, o senhor. Então, muito formal. Então, às vezes, tem que diferenciar o que é formal e o que é informal. Tá? Então, aqui embaixo seria formal, né? Porque usted, o senhor, a senhora, e aqui o tu seria você. Então, para maneira informal, é diferente. Tá? E olha só, a gente percebe muito bem quando você quer usar o formal, né? E de repente você usa o informal no imperativo, e aí quando não está no imperativo, está nos outros tempos, aí você usa, por exemplo, se aqui tá usando o formal, lá está usando o informal e fica uma mistura maluca lá. Então, a comunicação, né, tem ruído às vezes e não ajuda a ser uma boa comunicação, né? Porque você está conjugando os verbos de maneira diferentes, entendeu? E para a gente isso é muito importante, tá? Porque a gente percebe quando a pessoa está conjugando formal e informal. Então, às vezes conjuga formal, outras vezes conjuga informal, com o tratamento para a mesma pessoa, então fica um pouquinho estranho o negócio, tá? Então é melhor sempre ir diferenciar, tá bom? Então, vamos lá, continuamos com o uso dos pronomes. Fechamos parênteses, né? Então, olha só. Tem uma frase aqui, né? Déjame este bolígrafo. Então, aqui a gente tá vendo que temos o indireto, já está substituído. Aqui temos o complemento direto, que é este bolígrafo, né? Esta caneta. E aí, para substituir os dois, né? Já deixa ali, déjamelo, tá? O quê? A caneta para mim, tá certo? Aqui, na negativa, né? Não me dejes este bolígrafo. Diferente desse aqui, ó. Aqui tá no final, aqui tá na frente, certo? O A e aqui é o ES, tá? E, bom, o negativo ficaria no me lo dejes. É isso aí, mais ou menos no sentido de emprestar, né? Ok, vamos colocar aqui para todo mundo entender qual é a negativa. Bom, aqui a gente tem um no, né? Mas vamos deixar claro ali, né? É melhor. Esse aqui é afirmativo também, Rafael. Tá bom? Eita. Bom, foi. Beleza? Então, vamos continuar aqui embaixo. Olha só. El bebé tiene sueño. El bebé tiene sueño é a frase. Aí embaixo, uma pessoa fala para outra. Duerme al bebé en la cama. Tá? Mas como a gente já sabe que el bebé eu complemento, aí a gente pode substituí-lo, né? Então, ficaria assim, né? Duérmelo en la cama. Duérmelo. Esse lo quem que é? El bebê, né? Que aqui a gente já colocou em azul, tá certo? Duérmelo en la cama. Mas aí, a pessoa fala, el bebê tiene sueño. E essa pessoa não quer dormir o bebê na cama, quer dormir ali, sei lá, no colo, né, nos braços, carregado. Aí não. Aí, então a pessoa fala o seguinte, olha só. No duermas al bebé en los brazos.
tá? Você vai cansar, cara, né? Então, no lo duermas en los brazos, tá? No lo duermas en los brazos. Beleza? Então, o verbo mudou. Me, mas. Tá vendo? Por quê? Porque esse é um verbo que termina com ir. Então, dormir vai funcionar igual que os verbos que terminam com er, né? Tem que ver que esses verbos são regulares, né? Aqui eu não vou colocar verbos irregulares. Bom, mais para frente eu vou colocar um, mas aí eu vou explicar, tá? Então, vamos lá. Suscrever-se é um verbo. Tipo, o verbo para assinar, sabe? Quando você vai assinar um canal de TV, você vai assinar, sei lá, um jornal, você vai assinar alguma coisa para você receber depois, né? Você vai assinar aquelas bibliotecas, né, que vão trazer mensalmente um livro para sua casa. Então, tudo isso a gente usa o verbo suscrever-se, né? Do mesmo modo, a gente usa o verbo suscrever-se no sentido de se inscrever. Ah, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, no YouTube, se inscreve no canal. Aí tu fala, suscríbete, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, subscrição, que seria assinatura, né? Assinatura, canal de TV, enfim, os exemplos que eu já dei. Então, vamos ver uma frase que já tem as duas, né? Eu estava pensando, pô, o que eu vou colocar para isso? Aí surgiu esse exemplo. Vou começar com a negativa. No te suscribas a Netflix. Mejor suscríbete a Disney Plus. Tá vendo? Então, a negativa, as. Afirmativa, e. O T, que está na afirmativa, vai no final. O T, que está na negativa, vai antes. Tá? Isso não aconteceria se fosse com os T. Vamos colocar aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar os T. Então, no, aqui o T não é mais T, né? É C, tá? Tem que concordar com a pessoa que está conjugando o verbo. Não se suscreva a Netflix. Melhor suscreva-se a Disney Plus. Bom, aqui tem que colocar um acento, né? E aqui também. Tá? Tá vendo que com os T não muda a conjugação, mas o pronome vai mudar sim. Tá certo? Vamos lá com mais uma? Uma aqui. Peraí, deixa eu... Bom. Dale esse vaso a Luiz. Vamos supor que esse aqui é o copo, né? Eu vou dar para o Luiz. Então, dale esse vaso a Luiz. Aí eu poderia falar, né? Já para substituir o copo, para substituir o Luiz. Aí a gente já fala dáselo. Dáselo. Gente, isso aqui é muito comum. A gente usa todo dia esses complementos, tá? Então, se você fala somente dá, beleza, dá o quê? Não, mas a gente acabou de falar aqui o copo. Beleza, mas tem que substituir com alguma coisa. Entendeu? Ah, mas o copo, mas dá-lo. Pode falar dá-lo. E aí, você vai dar isso para quem? Ah, mas você já falou, acabou de falar aqui para o Luiz. Beleza, mas tem que substituir com um pronome, né? O pronome está feito para isso. Então, dá-se-lo. Dá-se-lo. Seria o que a gente usaria, né? Então, esse aqui é a afirmativa, não é? E esse daqui é a negativa. Não se lo des. Tá vendo que aqui é a? Porque o verbo é dar. Aí tira o R, né? Dá, afirmativo. Aí, para fazer essa frase negativa, o A vira e acrescenta um S. Des. É isso, né? No se lo des. Bom? E esse negócio do acento, que, por exemplo, aqui não tem e aqui tem, por uma causa de regra ortográfica, né? De uso do acento, né? A gente tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Bom, em espanhol, toda proparoxítona é acentuada com acento agudo, toda, tá?
que em espanhol seria aguda, grave, esdrújula. Esdrújula é proparoxítona, tá certo? Então, todas vão ter que ser acentuadas. Aqui, não é proparoxítona, aqui é oxítona, paroxítona. Né? Paroxítona não é acentuada se a sílaba mais forte é essa daqui, tá? Então, aguda, grave, né? Palavras graves, grave, paroxítonas não são acentuadas, tá bom? Bom, não dá para explicar muito aqui sobre acentuação, né? Mas, olha, poderia também fazer um treinamento só falando nisso, tá? São regras muito simples, né, de decorar. Não é uma coisa tão complicada, tá bom? Mas aí a gente depois vê isso. Esse aqui a gente já usou esse exemplo, né? Eu vou tirar daqui. E vamos com os últimos. Os últimos, eu acho que são 3. A gente vai colocar aqui também na forma do usted. Né? Bom, escute a tu jefe. Né? Essa é a dica, cara. Tem que ouvir o seu chefe, cara. Né? Escuta a tu jefe. Né? Lembrando que esse A aqui é porque cumprimenta uma pessoa. Tá certo? Então, vamos supor que a gente já está falando do chefe, tal, e aí um amigo dá uma dica para mim, cara, escúchalo. Esse lo está substituindo o jefe, tá? E essa frase negativa ficaria como? Ficaria, pô, cara, eu acho que esse chefe tá maluco, cara, tá me dizendo fora do pinico, aí não lo escuches, tá certo? Então, no lo tá antes, escuches, aí a gente tem que colocar o esse, né, que tem que mudar, e aqui fica o A, tá? Afirmativo, escúchalo, escúchalo. Negativo, no lo escuches, tá bom? Então, essa mesma frase vamos fazer ela formal. Então, aqui temos que mudar tudo, né? Usted escucha, não, seria mais escute, seria escuche. E aqui não é tu jefe, porque agora é formal, é su jefe. Escute a su jefe, tá? Então, vamos colocar aqui também. Como que ficaria aqui embaixo? Ó, nada mais escuchar, escúchelo, tá? Ou no lo escuche, tiramos o S, tá bom? Então, é isso aí, né, gente? Beleza? Vamos ver mais uma aqui. Esse aqui, gente, um verbo irregular. Vamos ver esse verbo irregular. Tá? Bom, nem todo é simples nessa vida, né? Sempre tem irregularidades, coisas inesperadas no mundo, né? Então vamos ver aqui, gente. Olha, esse aqui é o afirmativo, esse aqui é o negativo, tá? E vamos lá. Trae el vaso. Bom, novamente, copo, né? Trai. Tipo, traz copo, ou traga o copo, né? Então, ali, como a gente já está falando dele antes, vamos substituí-lo, ficaria trai-lo, tá? Não, deixa lá na mesa. No lo traigas, tá vendo? Então, no lo traigas, graças, tá? Então, aqui não é tão simples como somente mudar o final. Por quê? Porque é um verbo irregular, né? Um verbo irregular, tá? No lo traigas. Mas aí como é que vai ficar se for formal? Bom, vou colocar aqui então. Traiga, né? Traiga el vaso. Tráigalo. No lo traiga. No lo traiga. Beleza? Não. Ó, tá vendo aqui, tá falando aqui com esse, porque talvez você tá vendo que tem um tu aqui. Mas se eu faço assim, bom,
Agora foi. Tráigalo, tá? Vou colocar um acento. Tra. Esse negócio do acento é muita gente, vou falar a verdade, tem muita gente que não coloca, tá? Mesmo nativos. Mas pessoas que realmente querem escrever, querem escrever as coisas segundo a língua padrão, né? Eles colocam. Quando estou falando que não coloca, pô, no WhatsApp, né? Pessoas que não colocam nem ponto de interrogação no WhatsApp, né? Nem no final. Então aí sempre um negócio. Mas é uma pergunta? Sim, é uma pergunta. Bom, então coloca acento, pô. Coloca negócio lá de ponto de interrogação. Enfim. Então vamos lá. Continuamos com mais uma aqui. Comprar um helado. Comprar um helado. Então, como que seria? Cómpralo. Pronto, cómpralo. E negativa, não lo compres. Não lo compres, tá? Aqui, então, como que seria a negativa? E a afirmativa, né? Mais com formal. Bom, não seria compra, seria compre. E aqui seria cómprelo. Aqui seria não lo compre. Tá bom? Eu acho que essa aqui é a última, gente. Para vocês verem, né? Onde que tá, como é que é o negócio dos complementos. Finalmente, a última regra, né? Que já não tem mais nada para aprender, somente decorar, né? O que está ali, porque já não tem mais regra, tá? Graças a Deus, hein? Bom, então, vamos ver. Agarra tu silla, agarra, agarrar é tipo pegar, né? Tipo, pega essa cadeira, pega a sua cadeira e coloca aqui, né? Então é nesse sentido de agarrar. Não, vocês têm o verbo agarrar também, mas é um pouquinho diferente. Eu acho que a gente usa mais o verbo agarrar, né? Então vocês usam pegar e agarrar com sentidos diferentes. A gente usa nos dois sentidos, tá? Agarra tu silla. Então, aí eu posso dizer agárrala. Agárrala. Rafael, posso pegar essa cadeira aqui? Pode, pode pegar. Né? Sim, agárrala. Agárrala. Né? Não vamos colocar tu, vamos colocar lá, né? Rafael, ¿puedo agarrar la silla? Sí, agárrala. ¿Entendeu? Então, Rafael, ¿puedo agarrar la silla? No, no la agarres, porque ahí está sentada mi esposa, tá? Então, seria isso. Então, vamos colocar aqui, se for usted. Eu acho que já está entendendo como é que tá, como é que vai ficar, né? Então, esse A vai mudar para E. Agarre la silla. Aqui seria agárrela. E aqui seria no la agarre. Está falando aqui. Agárrela. Não, agárrela. Não, mas não é com tu mais. Não é mais com tu, é com você. Tá bom? Então, é isso, galera. Esse daqui, todo esse material vai estar, lembrando, né, que vai estar aqui em PDF embaixo para você conferir depois. E é isso, tá bom? Então a gente já viu, olha o que a gente já viu. Vamos resumir um pouquinho o curso. Olha, a gente já fez, né, aquela primeira parte de entender o que é um verbo pronominal. Aí a gente viu reflexivos, recíprocos, né? Depois a gente foi lá para o verbo, para o complemento direto. Complemento direto, a gente foi entendendo que o complemento direto, somente identificando, né? Aí depois passamos para o complemento indireto, somente identificando o complemento indireto. Aí depois, vamos lá ver que a gente poderia usar os dois, né? Numa frase só. Substituir os dois numa frase. Então, usamos os dois complementos.
com todos esses de lá, a gente viu exemplos, viu muitas coisas, foi treinando aos poucos, né? Para conseguir treinar e identificar, né? Aqueles complementos, pronomes, enfim. Aí depois passamos por essa parte que a gente viu as regras, né? Onde que vai antes, onde que vai depois. Por quê? Porque no começo a gente somente estava identificando. Agora a gente já sabe identificar e a gente já sabe onde colocar. Se vai antes, se vai depois, né? Então, esse seria o resumo desse treinamento, né? São várias aulas para chegar nisso. Agora, o que a gente vai fazer no próximo módulo? Bom, eu vou explicar para você como não esquecer tudo isso que a gente viu, né? Porque é muita coisa, não consigo decorar. Então, eu já expliquei, agora vem a fase de decorar, né? De memorizar. Mas para memorizar, eu vou te explicar um pouco da teoria, né? Por que a gente esquece as coisas? Então, na próxima aula, eu vou dar uma aula de o que é a curva do esquecimento. Por que a gente esquece as coisas, né? E como que a gente faz para frear aquilo e memorizar as frases, as palavras, as regras, sem ser uma coisa tão maçante, tão, nossa, mas se a regra é por isso, por isso, por isso. Não, vou fazer uma coisa mais leve, né, para você conseguir memorizar, tá bom? Lógico que precisa de esforço. Não estou falando que você não vai ter que se esforçar, mas você vai conseguir aprimorar, né? Você vai conseguir fazer as coisas mais suaves na hora de aprender, tá? Não vai ter que estar decorando tanta regra. É melhor decorar frases, né? E aí você já vai associando a regra com os exemplos do dia a dia, com as frases, tá bom? Então, todo esse monte de frases que a gente viu, vai lá depois para um aplicativo. Nesse aplicativo, né, eu vou fazer com que aquela curva do esquecimento que eu vou falar, você vai frear, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Estou muito feliz por ter finalizado essa primeira parte mais teórica e a gente se vê lá na próxima aula com a curva do esquecimento e a repetição espaçada. Tchau, tchau, até mais.